Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Irmãos, são bastante versículos, são 27, e nós vamos falar sobre praticamente todos eles, então não vou ler todos eles agora não. A gente vai começar falando sobre eles e vamos lê-los, né, à medida que a gente for falando sobre. A gente vai lendo. Só para relembrar aqueles que talvez não tenham estado com a gente, nós estamos há alguns dias, já acho que é o nosso 11º estudo no livro de Samuel. Nós vimos que com a velhice de Samuel, né, que foi o último juiz, o 13º e último juiz de Israel, os filhos dele não estavam seguindo a sua linha, mas estavam se comportando de uma forma que não agradava a Deus e nem agradava ao povo. Então, aquelas pessoas acabaram pedindo um rei. Veja aí o capítulo 8, se você puder deixar sua Bíblia aberta para ir acompanhando, eu acho que talvez você consiga fixar melhor e entender melhor o que está acontecendo. Capítulo 8, versículo 5, os anciãos de Israel procuram Samuel e dizem o seguinte: veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. E no versículo 20, eles complementam a intenção do coração deles, né? Capítulo 8, versículo 20. Seremos como todas as nações. Não havia, irmãos, problema em eles quererem um rei. Inclusive, o próprio Senhor já tinha previsto que isso iria acontecer. Quando Deus chamou, fez uma aliança e um pacto com Abraão, ele deixou claro, isso está em Gênesis 17, versículo 6, que de Abraão procederiam reis. Em Deuteronômio, inclusive, Deus já deixou, através de Moisés, estabelecido como é que era a regra para um rei se comportar. Então, o Senhor já previa que haveria um rei. Em algum momento, ele daria um rei humano ao seu povo. O problema aqui, na realidade, é porque o desejo daquelas pessoas não era por cumprir aquilo que era a vontade de Deus, mas era por ser exatamente como as outras nações. É por isso que no versículo 7, aí 1 Samuel, capítulo 8, no versículo 7, Deus diz a Samuel, né? Atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus estava deixando muito claro para Samuel que, na realidade, esse pedido de rei neste momento não tinha por motivação o servir a Deus e o curvar-se diante do Senhor. Não era aquela intenção de dizer assim, nós vamos ter um rei que vai nos orientar, que vai nos conduzir segundo a vontade de Deus. Mas a vontade do coração daquelas pessoas era de ter um rei como as outras nações tinham, era apenas de ser igual. Por que que isso é complicado? Alguém pode dizer assim, mas por que que nós não podemos ter um rei? Por que que Israel não poderia ter um rei como todo mundo tem? Qual é o problema com isso? O problema é que, na realidade, o povo de Israel não é um povo como outro qualquer. É um povo separado para o Senhor. Foi assim desde o começo. Levítico, capítulo 18, a partir do versículo 1, o Senhor fala através de Moisés como eles deveriam viver. O capítulo 18 de Levíticos, irmãos, trata principalmente sobre moralidade sexual. Mas os primeiros versículos deixam claro por que é que Deus não quer que o seu povo pratique o tipo de moralidade sexual que está descrito nesse capítulo 18. Então, nos versículos 1 a 4, ele diz por quê. Ele diz assim: o Senhor disse a Moisés, Levítico 18, 1 a 4, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Nem andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O povo de Israel sempre seria um povo diferente de todo mundo. Sempre seria um povo separado. Nunca seria e não deveria ser como as nações ao redor. Algumas vezes eu disse isso a Evelyn, né? Evelyn é adolescente, como toda adolescente, como toda criança, e muitas vezes chega para a gente e diz assim, mas pai, por que que todo mundo pode fazer isso?
Por que só eu que não posso fazer? As pessoas da minha escola fazem, todos os meus amigos participam, fazem esse tipo de coisa, por que é que eu não posso fazer? E eu vivia lembrando isso a ela, dizendo por uma coisa muito simples: você não é desse mundo, você não é desse povo, você não é igual a eles. E isso, irmãos, não demonstra nenhum tipo de arrogância de nossa parte, não. Muito pelo contrário. Isso deixa muito claro que nós temos um Senhor. Nós não vivemos segundo o nosso querer, nós não vivemos segundo as pessoas que estão ao nosso redor vivem, mas nós temos um Senhor. E esse Senhor estabeleceu que nós seríamos pessoas diferentes, que nós não vamos viver como o mundo vive. Então, o problema quando Israel pede um rei não é exatamente ter um rei, mas é que o desejo deles era apenas copiar as nações. O que Deus já tinha dito: não façam, não sigam por esse caminho, porque na realidade vocês vão estar apenas abrindo uma brecha, né? Vocês vão continuar a imitar as nações em diversas outras coisas, e não apenas em querer um rei como as nações têm. Isso foi o capítulo 8. No capítulo 9, semana passada, nosso irmão MacGyver explicou para a gente como foi que surgiu, né, que foi apontado esse primeiro rei, né? O capítulo 9 apresenta para a gente Saul, um homem da tribo de Benjamim, filho de uma família de posses, conforme o texto diz, um homem alto, um homem bonito. E esse homem é apresentado durante todo o capítulo 9. Ele tem um encontro com Samuel que ele não conhecia, né? Não sei exatamente por que motivo, ele não conhecia o juiz de Israel e o profeta de Israel também, mas ele não conhecia, ele conhece Samuel, e Samuel traz uma mensagem para ele, de que ele haveria de liderar o povo. A mensagem parece meio estranha no capítulo 9, quando Samuel fala com Saul. Parece que dá a impressão de que Saul não entende bem o que está acontecendo, né? Saul está preocupado com as jumentas que desapareceram, mas Samuel diz a ele: mas para quem é tudo que há em Israel? Não é para você? E Saul responde, está no capítulo 9, versículo 21, mas eu sou uma das menores tribos de Israel. O que você está dizendo? Parece que não ficou muito claro. E aí termina o capítulo 9. Agora, no capítulo 10, a gente vai, então, ver pelo menos 3 etapas diferentes. Em primeiro lugar, nós vamos ver como é que o Senhor unge o seu escolhido. Deus escolhe uma pessoa e unge essa pessoa. Em segundo lugar, nós vamos ver o modo como Deus muda o coração dessa pessoa que ele ungiu. Ele escolhe uma pessoa e unge, e agora ele muda o coração desse ungido. E em terceiro lugar, nós vamos ver o modo como o Senhor apresenta o seu ungido, o seu escolhido a ser rei de Israel ao povo. O Senhor unge o seu escolhido, a descrição está aí no capítulo 10, né? A partir do versículo 1. Logo no versículo 1 diz assim para a gente: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Irmãos, imaginem o susto de Saul num momento desse. Só quem era ungido até aquele momento era o sacerdote e o profeta. Não havia a unção sobre um rei, não em Israel, né? Por um motivo muito simples. Não havia rei em Israel. De repente, o profeta está conversando com Saul, derrama azeite sobre a cabeça dele, dá um beijo nele e diz: você agora é príncipe sobre a herança do Senhor. Eu fico imaginando o que estava se passando pela cabeça de Saul naquele momento. Parecia uma cena meio surreal para ele, né? Como é que eu fui ungido para uma função que nem sequer existe? Não existia um rei. Ele estava sendo o primeiro rei. Mas foi exatamente assim que aconteceu. Acho que para ajudar Saul a perceber o que está acontecendo, então Samuel estabelece 3 provas, né? Ele está dizendo assim: olha, Saul, para que você entenda que eu não estou alucinando, que eu não estou fazendo nenhuma loucura, mas que eu tenho uma orientação de Deus para fazer isso, eu vou lhe dar 3 sinais. O primeiro desses sinais está aí no versículo 2. Ele está descrito em todo o versículo 2. O primeiro sinal, então, foi: hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão:
já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Esse foi o primeiro dos sinais. Por que que isto é um sinal, irmãos? Vocês vão perceber, não só nesse, mas nos outros também, que só Deus poderia determinar dessa forma. O túmulo de Raquel, com toda certeza, era um local conhecido, né? Mas como é que ele iria encontrar dois homens junto a esse túmulo? Por que que não haveria mais? Ou por que que não haveria nenhum homem junto ao túmulo? Então, o fato dele encontrar esses homens, e mais, o profeta Samuel disse a Saul o que aqueles homens iriam dizer. Ele não disse só, vá até o túmulo de Raquel, quando você passar por lá vão ter dois homens. Não só. Eles vão lhe dizer isso, assim, assim, assim. E dessa forma aconteceu. O segundo sinal está aí descrito nos versículos 3 e 4. Ao seguir adiante, depois que encontrar esses dois homens, depois que os dois homens disserem a você que o seu pai já achou as jumentas e agora está preocupado com você, ao seguir adiante, você chegará ao Carvalho de Tabor, que certamente também era um local conhecido, era um ponto de referência. Ali virão ao seu encontro três homens que vão subindo a Deus em Betel. Tudo bem, o carvalho é uma árvore, ele está fixo no lugar, é um ponto de referência. Mas e três homens que estão subindo a Betel? Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro um odre de vinho. Eles virão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. E o terceiro e último sinal, está no versículo 5. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. Então, irmãos, somente Deus que pode prever todas as coisas e fazer todas as coisas acontecerem segundo o seu querer, poderia dar tais sinais. Quando nós lemos no começo do nosso encontro hoje, o capítulo 37 de Isaías, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, diz ao rei Ezequias em Israel: olha, eu acabei com tal cidade, eu destruí tal rei, eu toquei fogo em tal país. E ele disse que vai fazer o mesmo em Israel. Quando Deus fala através do profeta Isaías uma mensagem para Ezequias, Deus diz assim: olha, tudo que ele fez, tudo que Senaqueribe fez, ele pode pensar que fez com sua própria força, mas fui eu que fiz. Fui eu que permiti que ele fizesse isso. Fui eu que estabeleci que ele tocaria fogo em tal cidade, que ele invadiria a outra e que ele tocaria fogo nos seus deuses. Então, Deus, irmãos, ele não apenas sabe o que vai acontecer, como se ele pudesse apenas prever o futuro. Muito mais do que isso. Deus é aquele que determina toda e qualquer coisa. Toda e qualquer coisa é determinada por Deus. É o que diz o salmista no Salmo 139, é o que diz a escritura de Gênesis Apocalipse. Talvez, na sua cabeça e na minha também, né, a gente possa ficar pensando, mas como é que Deus determina todas as coisas e ele não é o autor do mal? Porque ele é Deus. Porque Deus não peca, porque nele não há mal, porque nele não há nada de ruim. E aí você, como eu, vai responder, mas eu não consigo entender isso. É óbvio que eu e você não conseguimos entender. Nós somos humanos, limitados e afetados pelo pecado. Os teólogos têm um termo interessante para falar sobre o quanto nós somos afetados pelo pecado. Eles falam sobre os efeitos noéticos do pecado. Os efeitos do pecado sobre a nossa mente. Noético aí não é de Noé, não, né? Vem da palavra nous, que nous em grego é a palavra mente. Então, o efeito noético do pecado são os efeitos que o pecado causaram sobre a nossa mente. Por causa dos efeitos deste pecado, nós não podemos compreender esse tipo de coisa. Nós não podemos compreender completamente por que é que Deus é soberano, por que é que Deus determina todas as coisas, por que é que Deus é aquele que faz tudo segundo o seu querer e não é o autor do pecado. Enquanto a nossa mente, irmão, não for transformada, enquanto ela não for liberta desses efeitos do pecado, o que vai acontecer no dia que nós estivermos no céu, enquanto isso não acontecer, o Espírito Santo habita em nós e nós somos habilitados pelo Espírito Santo
a confiar. Então, mesmo aquilo que eu não entendo, eu confio por causa da revelação, por causa do que está escrito. Eu não consigo entender como é que uma pessoa, Deus, existe em três pessoas. Como é que um ser divino existe em três pessoas que têm o mesmo poder? Eu não consigo entender isso. Eu e você não conseguimos entender como é que Deus está fora do tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro, né? Para ele todas as coisas são. A gente só consegue teorizar a respeito disso. Por quê? Porque elas são contraditórias em si mesmas? Não, porque a nossa mente foi afetada pelo pecado. Então, nós somos extremamente limitados. Quando nós estivermos diante de Cristo e formos semelhantes a Ele, conforme a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 diz para a gente, nós vamos estar diante dele e seremos semelhantes a Ele. Nesse dia, irmão, a gente não vai nem ter essas dúvidas. Quantos de nós, né, dizem assim, não, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar isso a Deus, eu vou perguntar aquilo a Deus, eu vou fazer 1 milhão de perguntas ao Senhor. Irmãos, quando a gente chegar diante dele, não vai ser mais necessário. No momento que nós formos semelhantes a ele, no momento em que esses efeitos do pecado forem retirados da nossa mente, no momento em que a nossa mente for semelhante à mente de Cristo, nós conheceremos essas coisas com uma nitidez absurda. Ninguém vai precisar perguntar a Deus quando chega lá, Senhor, por que é que o Senhor me deu um filho depois de tantos anos pedindo, o Senhor me dá um filho para com 2 anos levá-lo? Nenhum de nós vai precisar perguntar isso. Essas coisas estarão muito claras diante de nós. E nós vamos entender que tudo isso foi feito para o nosso bem. Por enquanto, nós não conseguimos compreender ainda. Então, por enquanto, eu queria convidar você a descansar, a ter fé em Cristo, a confiar que aquele que ressuscitou dentre os mortos e que garantiu a eterna salvação a você, ele está providenciando tudo segundo o querer dele. Ele não está errando, ele não está falhando, ele não está chegando atrasado em nenhum momento, nenhum momento. Aquele ditado herege de que Deus tarda, mas não falha, como eu já estou dizendo, é um ditado herege, ele não tarda nunca, é impossível, é simplesmente impossível a ele falhar. Então, mesmo quando a gente ora 2, 3, 4 anos por um filho, esse filho vem e com 2 anos depois ele é levado pelo Senhor, não houve falha, não houve erro no projeto, tudo aconteceu conforme Deus sempre quis que fosse, para o louvor do seu nome e para o nosso bem. É verdade que só quem tem o Espírito Santo pode entender e aceitar isto por fé. Quem não tem o Espírito Santo, é claro que vai, com toda certeza, dizer que isto é loucura. É o que a própria Bíblia já prevê também. A mensagem da cruz é loucura para quem se perde. Então, só quem está em Cristo pode entender esta ação soberana, bondosa de Deus e descansar nele, mesmo quando a gente não compreende ela completamente. Mas a gente fica na esperança de que estaremos diante dele e naquele dia essas coisas estarão claras diante de nós. É por isso que Deus pôde revelar a Samuel e Samuel a Saul esses 3 sinais, essas coisas que iriam acontecer, porque tudo foi feito por ele. Aqueles homens que estavam junto ao túmulo de Raquel, foi ele que mandou aqueles homens ficarem lá. Os outros homens que estavam carregando os cabritos, os pães, os odres de vinho, foi Deus que mandou aqueles homens irem lá no momento certo. Foi Deus que fez com que este grupo de profetas estivesse tocando liras, tambores, flautas, harpas e profetizassem no momento exato que Saul fosse passar por eles. Isso tudo é providência de Deus. E ele faz isso para mostrar que ele é Deus e que ele tem poder para fazer todas as coisas. Por isso a honra deve ser somente ao nome dele. Então, em primeiro lugar, o Senhor unge aquele homem que ele escolheu para ser rei em Israel. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos Deus mudando o coração desse homem. É importante que a pessoa receba um tipo de habilitação dado por Deus para desempenhar a função que o Senhor deu. Acho que os irmãos já devem ter ouvido falar, é muito comum se referir a isso, né? Dizer que Deus não chama os capacitados, mas que Deus capacita aqueles que chama. Eu não quero nem discutir isso a fundo, mas apenas deixar claro que quando Deus chama realmente, ele traz a capacitação. É isso que ele faz com Saul. Ele unge Saul
e ele muda o coração, ele faz algo no coração de Saul. O versículo 6 diz isso para a gente. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Versículo 9. Aconteceu que, no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Irmãos, vejam como Deus é maravilhoso e perfeito, né? Quando Saul encontra Samuel, aquela conversa entre Samuel e Saul foi algo privado. A própria unção é algo privado. O comecinho do capítulo 10, aí, o versículo 1, nos dá a entender que estava Saul e Samuel. A unção foi algo que aconteceu sem ninguém ver. A confirmação depois serviu apenas para que Saul soubesse que era Deus que estava direcionando aquilo. Não era loucura da cabeça de Samuel. Mas agora, o Senhor está começando a mostrar às pessoas que ele tinha escolhido alguém. Quando o versículo 6 diz para a gente sobre algo que aconteceu no interior de Saul, o coração dele foi mudado. Diz aí o versículo 6, né? Você será mudado em outro homem. E diz o versículo 9, Deus lhe mudou o coração. Isso ainda é algo interno. A unção foi algo externo? Foi, mas só quem viu foi Samuel e Saul. A mudança do coração é algo interno. Ninguém podia ver. Mas o versículo 10 diz para a gente, os versículos 10 e 11, que um sinal externo começa a aparecer agora. Então, Saul começa a profetizar e as pessoas percebem que havia algo de diferente, irmãos. Vejam que as pessoas dizem logo, né? Que é isso que aconteceu com o filho de Quis. Está aí no versículo 11. Está também Saul entre os profetas, ou seja, eles sabiam que não era normal Saul estar profetizando. Deus opera algo no coração de Saul e Deus mostra às pessoas que estão fora que ele está operando algo, que ele está fazendo algo. Quando a gente vê isso acontecer, irmãos, quando a gente lê isso aqui, a gente lembra de muitas vezes como isso acontece na igreja, né? Por exemplo, chega uma pessoa na nossa igreja, às vezes ela veio de outra igreja, ou ela converteu-se ao Senhor lá mesmo, entregou sua vida a Cristo na nossa igreja, e essa pessoa começa a se envolver em algo, começa a participar de algo. Às vezes ela é chamada, ou às vezes ela nem é chamada, ela simplesmente se oferece, ela está perto, ela começa a participar, e logo as pessoas ao redor começam a notar que, certamente, Deus já esteve habilitando aquela pessoa para fazer determinada coisa, e agora a está chamando para ali. Isso não é interessante, não é muito impressionante? A quantidade de pessoas que vão chegando na nossa igreja e que Deus vai providenciando. Irmãos, eu entendo mesmo que é Deus quem providencia os recursos materiais, financeiros e os recursos humanos também. Por exemplo, em algum momento, nós não tínhamos, quando nós começamos agora a fazer os cultos lá na igreja, nós só tínhamos uma pessoa para tocar no teclado. E talvez a gente pudesse pensar, mas dá para fazer só com o teclado? Dá para fazer só com o instrumento? Será que talvez não desse para a gente procurar outras pessoas, até em outros locais, para que possam fazer isso? Eu não consigo, irmãos, pensar dessa forma, porque eu entendo que se o Senhor fez com que, no momento em que nós vamos começar a transmitir o culto da igreja, só tem um teclado para tocar, eu entendo que é essa a vontade de Deus. Que foi Deus quem fez assim. Quando no domingo passado estava lá teclado, bateria, violão, contrabaixo, foi Deus quem fez isso. É Deus quem prepara cada um desses recursos. E Deus mostra isso à igreja, como estava acontecendo com Saul. Deus muda o coração de Saul e as pessoas começam a perceber que tem algo diferente em Saul. Saul agora está profetizando? Tem algo diferente nele. As pessoas que vão chegando na nossa igreja, que foram chamadas por Deus para fazer algo, Deus mesmo vai mostrando isso a elas.
E eu fico impressionado, irmãos, como tem pessoas, por exemplo, que chegam e ficam na dela. Elas ficam de boa lá, ficam quietas, sem crise nenhuma, adoram, cultuam, servem ao Senhor e não tem problema nenhum. O problema só acontece quando, às vezes, um ano depois, 6 meses depois, 4 meses depois, essa pessoa começa a ficar chateada e diz assim: ninguém me chama para fazer nada, ninguém me chama para participar de nada, eu não consigo me envolver nas coisas. Como se isso fosse responsabilidade apenas dos outros. E não é. Quando alguém chega na igreja, quando você chega na igreja, quando você chega num local novo de trabalho, quando você chega numa universidade, você acabou de entrar no curso, não é responsabilidade apenas do grupo que está ali de lhe receber e de providenciar tudo isso. É uma interação entre um e outro. É isso que a gente precisa entender. Há pessoas que chegam na igreja, e eu acho que talvez assim, um dos exemplos que eu mais lembre mesmo, e vocês certamente vão concordar comigo, é Natália, né? Natália chegou na nossa igreja e assim que ela chegou, ela se dispôs a fazer tudo que estava ao alcance dela. Se alguém tinha chamado ou não tinha chamado, era o que menos importava. E ela continua fazendo isso hoje. Continua servindo ao Senhor com tudo que ela pode fazer. Acho que até aquilo que ela nunca fez, ela já vai fazer. Se não tiver alguém para fazer, pode deixar que ela vai fazer. Então, eu estou comentando sobre Natália, mas nós temos diversos outros irmãos assim na igreja, que chegaram e participaram e se envolveram, e eu sei que esses irmãos foram trazidos por Deus. Eu só estou comentando isso para mostrar esse ponto que acontece aqui com Saul. Saul foi apresentado ao povo como alguém diferente. E Deus apresenta pessoas a nós, na Jardim das Oliveiras, com capacidades e habilidades que ele deu. Nós não sabemos quando um irmão chega na igreja, o que é que ele gosta de fazer, o que é que ele tem inclinação de fazer. Mas Deus já estava preparando isso antes dele chegar lá, irmão. Ele nem sabia, ele nem suspeitava que estaria conosco, essa pessoa nem imaginava isso. Mas Deus já tinha preparado essa pessoa para suprir determinada necessidade na nossa igreja. Então, sim, Deus prepara, isso é algo interno, mas Deus mostra à igreja que ele preparou, que ele chamou a pessoa. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer a você que tem interesse de servir a Deus de alguma forma, fazendo alguma coisa que você goste de fazer, que você tenha habilidade para fazer. Se por algum acaso eu não consegui perceber isso ainda, algum dos irmãos da igreja não conseguiu perceber, apareça. A gente falha mesmo, sabe? A gente tenta ao máximo que a gente pode fazer com que as pessoas sejam integradas na igreja. Mas, irmãos, a gente está longe de ser perfeito. A gente falha demais da conta. Muito mais do que nós gostaríamos de falhar. Nós falhamos muito. Então, apareça mesmo, se ofereça, sabe? Entenda que você vai servir ao Senhor, que você vai fazer para Deus. Se ofereça, apareça e faça. Não se preocupe não, se Deus lhe habilitou, se Deus lhe deu capacidade para fazer, faça mesmo. Supra a lacuna que está precisando e honre ao Senhor com isso. Terceiro ponto, e último, né, que eu queria conversar com os irmãos, é o modo como Deus apresenta o seu ungido, o seu escolhido ao povo. Vejam como é que a coisa foi acontecendo, né? Acontece primeiro uma unção, algo particular entre Saul e Samuel. Logo depois, Saul encontra um grupo de profetas e já é um grupo um pouco maior de pessoas que toma conhecimento de que algo aconteceu na vida de Saul, de que algo está diferente. As pessoas, inclusive, dizem, agora ele está profetizando, mas era necessário que a nação tomasse conhecimento disso. Então, Samuel convoca o povo. Capítulo 10 aí, do primeiro livro de Samuel, versículo 17. Diz assim: Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os males e trabalhos.
Vocês lhes disseram, não, queremos um rei sobre nós. Agora, porém, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. O que é que está acontecendo, irmãos? Havia um modo de selecionar, foi Deus que havia mostrado, dado essa estratégia ao povo, de tentar entender quem foi que Deus tinha escolhido. Então, Deus reuniu todo mundo e Samuel chamou o povo, né, para todo o povo de Israel para se reunir. E o que eles faziam? Eles separavam primeiro por tribo. Eu não sei, irmãos, exatamente como é que isso era feito. Não sei se era um palitinho, não sei se era algum tipo de sinal, não sei. Eu sei que reuniam os 12, separavam uma tribo, dessa tribo separavam uma família, dessa família separavam uma pessoa. Nós já vimos isso uma vez acontecer em Josué, no capítulo 7. Só que lá, no caso, não era uma boa coisa. Foi quando aquele homem, Acã, havia pego uma capa, umas peças de prata na tomada de Jericó. E isso causou um grande prejuízo a Israel, porque ele pecou, ele desobedeceu a Deus. As pessoas não sabiam quem era, e a metodologia utilizada foi exatamente essa. Reuniu-se todas as tribos, separou-se uma tribo, separou-se uma família, chegou a Acã. Depois pegaram Acã, toda a sua família, apedrejaram e mataram. Eles haviam pecado e colheram as consequências do seu pecado. Agora o método de escolha é o mesmo, mas não é para matar alguém, é para colocá-lo como rei diante do povo do Senhor. Mas vejam, irmãos, que mesmo nesse momento, que é um momento solene, né? É um momento alegre, porque o povo de Israel tinha pedido um rei e Deus estava atendendo ao pedido deles. Mas vejam, irmãos, que mesmo nesse momento, Samuel traz uma palavra para aquele povo, lembrando que aquele dia não é apenas um dia de alegria, mas aquele dia também é um dia de rebeldia. É o dia em que eles estão recebendo um rei, porque eles disseram que queriam ser iguais às outras nações. E o Senhor não está, irmãos, nem brigando pelo fato de ter um rei, porque Deus não é pressionado por nada que eu e você façamos. Não é. Não é, irmãos. Deus não sofre nenhum tipo de pressão. Ele não tem nenhum tipo de necessidade. Ninguém pode tentar barganhar com ele. Ninguém pode manipulá-lo. Ninguém pode fazer nada. Se Deus não quisesse dar um rei a Israel, ele não daria e pronto. Então ele está dando porque ele quis. Foi porque ele quis. E ele não está reclamando por causa do rei, mas ele está reclamando porque, como nós vimos no começo, isso era uma atitude de rebeldia. No versículo 19, ele diz assim, que o povo de Israel disse, né? Não, queremos um rei sobre nós. Quando eles fazem isso, eles estão, na realidade, rejeitando o reinado do Senhor sobre eles. É sobre isso que Deus está falando. Samuel lembra isso ao povo e, por fim, apresenta Saul ao povo. No momento de haver essa escolha, é muito interessante porque quando eles procuram Saul, eles não acham, né? Vejam aí, a partir do versículo 20. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a tribo de Matre, e da família de Matre. E da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está escondido entre as bagagens. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei! Viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Irmãos, é interessante esse momento, porque Saul estava simplesmente escondido. Eu particularmente, tenho uma certa dificuldade em tentar interpretar quando eu entendo que me faltam subsídios. Eu tenho dificuldade, irmãos, por exemplo, em dizer que Saul era tímido,
ou que Saul estava com medo, ou exatamente o que estava acontecendo. Parece isso. O texto diz que ele estava escondido. Como a gente imagina que ele se escondeu voluntariamente, não foi alguém que colocou ele lá, então tinha alguma coisa que o motivou a estar escondido ali. Eu só tenho dificuldade em afirmar o que foi. Isso eu tenho. Antes de estar falando aqui para os irmãos, eu li alguns comentaristas, e esses irmãos, alguns propõem que ele era uma pessoa meio covarde, que ele era uma pessoa meio tímida. Eu tenho dificuldade com isso, tenho mesmo. O texto, pelo menos, não me diz, não me dá indicativos mais claros de que ele era uma pessoa muito tímida, ou que ele era uma pessoa muito covarde, ou o que é que estava acontecendo. O texto apenas diz que ele estava escondido. Eu não estou dizendo que os irmãos não podem pensar outra coisa. Esses comentaristas que eu li são pessoas altamente especializadas, extremamente mais competentes do que eu, extremamente mais estudiosas, homens com doutorado, pessoas que são professores de seminários há muitos anos. Mas, assim, eu realmente não me sinto à vontade em dizer que foi por causa disso, porque eu não consigo perceber com facilidade isso no texto. Apenas ele estava escondido. Quando eles oram, perguntam a Deus se Saul tinha chegado, o Senhor diz, não, ele chegou sim. Aí pegam o homem e imediatamente o povo começa a gritar, né? Viva o rei! Então eles têm um rei. O rei, como eles pediram, agora é conhecido de todo o povo. Aquilo que começou lá no comecinho do capítulo 10, algo privado entre Samuel e o povo, agora já é algo conhecido de todo mundo. E o final do capítulo, irmãos, mostra para a gente algo que é muito interessante e que acontece em todo lugar. Veja os versículos 26 e 27. Diz assim, também Saul foi para a sua casa. E isso depois daquela proclamação, né? Daquela aclamação geral onde ele é eleito rei, né? Onde ele é apontado, é escolhido por Deus como rei. Também Saul foi para a sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram, como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul se fez de surdo. Irmãos, eu gostaria que nós tivéssemos pelo menos mais uns 50 minutos para a gente conversar sobre esses dois versículos. Mas como já tem 36 minutos e 30 segundos que eu estou falando, então eu não vou ter mais 50. Eu vou terminar aqui mesmo de forma bem breve. Mas há lições muito grandes aqui para a gente. Termina aquela cerimônia e a gente percebe que agora ele é príncipe sobre o povo do Senhor. Foi para isso que ele foi chamado. Foi essa mensagem que Samuel dá a Saul, né? Você agora é príncipe sobre o povo do Senhor. E o próprio Deus, juntamente com essa unção, Deus prepara homens que vão estar ao lado dele. Mas, irmãos, há homens malignos também. Vejam que interessante, né? Aquele homem Saul foi escolhido, ungido, eleito e apresentado ao povo por Deus. Deus também prepara pessoas que vão auxiliá-lo na tarefa. Ele não tinha como fazer isso sozinho. E o texto deixa muito claro, foi Deus quem tocou no coração desses homens. Mas havia oposição. E esses homens olharam para Saul e começaram a dizer, rapaz, esse homem vai poder fazer alguma coisa pela gente. Eles estavam naquela época sendo oprimidos pelos filisteus, né? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. E eles dizem, esse homem vai poder nos salvar. Esse nos salvar da opressão dos filisteus. Esse homem vai poder nos salvar. E o desprezaram. Não sei se porque ele estava escondido, não sei se é porque eram pessoas que já o conheciam, talvez vizinhos dele, talvez pessoas que andassem com ele e dissessem, não é possível que essa pessoa que andou com a gente agora é o nosso rei, é alguém que vai lutar as nossas batalhas, que vai lutar as nossas guerras. E esses homens desprezam Saul, mas ele simplesmente, irmãos, se faz de surdo. O que é que nós precisamos entender com isso? Em primeiro lugar, Deus levanta líderes. Deus sempre vai levantar líderes, irmãos. Ele tem feito isso desde o começo e vai continuar a fazer. É Deus que levanta líderes na sua casa, no seu lar, e para isso ele estabeleceu o marido.
É Deus quem levanta líderes numa sala de aula, e para isso tem professores. É Deus quem levanta líderes na igreja, e por isso há pastores e presbíteros na igreja. Em todo e qualquer lugar, é Deus quem levanta líderes. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque é o que a Bíblia diz. Romanos, no capítulo 13, diz para a gente que toda a autoridade provém de Deus. Então, esses líderes, essas pessoas que estão à frente, foram levantadas por Deus. Todas elas. Deus também, juntamente com o chamado à liderança, ele chama pessoas que vão apoiar, que vão ajudar, que vão carregar o piano junto, que vão estar ao lado. Mas Deus também, irmãos, permite a existência de opositores, homens malignos, que vão lembrar aquele líder constantemente de que ele precisa se voltar para Deus. É isso que a oposição lembra. Algumas vezes, nós, como líderes, ficamos chateados, né? Ofendidos com a oposição. E acho que isso acontece porque nós somos humanos, pecadores e orgulhosos, com toda certeza. Mas, irmãos, essa oposição, ela precisava nos lembrar, primeiro, de que nós não somos perfeitos. Então, entenda isso. Como responsável pelo departamento infantil, responsável pelo louvor, responsável pela igreja, responsável por qualquer área que seja, pela SAF, pela UPA, pela OMP, por qualquer área que seja. Entenda, nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Então, sim, algumas pessoas vão se opor a gente com razão. Com razão. Talvez elas não façam da forma correta. Talvez não consigam fazer isso de forma piedosa, de forma cristã. Talvez não consigam. Então, o modo está errado. Mas, muitas vezes, aquilo que as pessoas estão destacando pode ser verdade, porque nós não somos perfeitos. Enquanto líderes e líderes chamados por Deus, eu e você precisamos entender, Deus nos chamou, Deus nos habilitou, mas nós não somos perfeitos. Não somos. Então, sempre vai haver pessoas que vão estar perto de nós, talvez sejam até homens malignos, talvez sejam apenas irmãos que nos amam e que estão querendo nos propor um caminho melhor. Então, talvez, irmãos, nós devêssemos entender que isso pode ser uma bênção de Deus para a nossa vida. Algumas vezes são homens malignos mesmo. Algumas vezes são pessoas que não têm interesse em ajudar. Eu acho que todos vocês já conviveram com aquele tipo de pessoa que a gente costuma dizer que é a criatura do contra, né? Ele não sabe do que é que ele tem que protestar, mas ele tem que protestar. Não tem jeito. Ele protesta tanto que, muitas vezes, ele protesta sobre algo que ele já tinha concordado 2 minutos atrás. Porque é aquela pessoa que ela vive só para encrencar. Ela tem apenas um motivo, um objetivo na vida. Encrencar, fazer confusão, dizer que está todo mundo errado, dizer que o que tem, que o que está certo é do modo dele. Existe gente assim em todo lugar. Existe gente assim na igreja também. Não adianta dizer que não existe. Existe gente assim em todo lugar. Talvez essas pessoas, como diz aqui o versículo 27, sejam homens malignos mesmo. Mas, entendendo que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, nós não deveríamos brigar com essas pessoas no nível delas. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido pessoas fazerem uma oposição maligna, impiedosa, e a gente responder dessa mesma forma. Entendem? Não faz sentido. A gente precisa fazer o que Saul fez. Se é realmente uma oposição maligna, se faça de surdo. Fique quieto. Deixe que o Senhor responda a isso no tempo dele, da forma dele. A Bíblia diz, irmãos, que ao Senhor pertence a vingança. Esses homens malignos, quando eles se opõem a você, a mim, à liderança, antes de se opor à liderança, eles estão se opondo a Deus. Então, que Deus nos dê graça para que a gente possa se fazer de surdo, que nem fez Saul. A oposição, quando as pessoas estão apontando coisas que podem ser melhoradas, isso é feito de forma piedosa? É feito de forma que glorifique a Deus? Pare e ouça. É bênção. Não faça bico. Não seja orgulhoso. Pare e ouça. Agora, essa oposição é maligna? Essa oposição é impiedosa?
ela tem o objetivo de entristecer você, de lhe abater, ela tem o objetivo de acabar com aquilo que você tem feito, se faça de surdo. Entregue isso a Deus. Sabe? Entregue, não parta para pancadaria, não. Entregue a Deus, deixe diante do Senhor. Mas é importante a gente lembrar disso. Nós não somos perfeitos. Por isso, as pessoas vão nos lembrar de coisas que nós talvez pudéssemos fazer e querem nos abençoar. Mas também sempre vão existir homens malignos, que não têm interesse de nos abençoar, nem de nos ajudar com boas ideias, mas apenas nos prejudicar e prejudicar a obra de Deus. Então, que o Senhor te abençoe, te sustente, lhe conceda graça para que você possa lidar com todo esse tipo de pessoa, que o Senhor também encha o seu coração e lhe habilite a servir na igreja do Senhor, a glorificar, a honrar o nome dele com as habilidades que ele lhe deu. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra? Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor ungiu Saul. E o Senhor fez isso porque quis. O Senhor não foi pressionado pelo povo, como o Senhor não é pressionado por nada. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Por isso nós agradecemos e honramos o teu santíssimo nome. Queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes em que nós, como líderes, temos sido orgulhosos, temos tido um coração endurecido, e quantas vezes não queremos ouvir pessoas que querem nos abençoar. Nos perdoa, Pai, no nome de Jesus. Nos perdoa. Queremos rogar ao Senhor que nos dê graça para lidar com aquelas pessoas que foram enviadas por Satanás para atormentar a nossa vida, para nos provar. Ó Deus, nos dá graça para lidarmos com estas pessoas de forma bíblica, de forma piedosa, de forma que glorifique o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor Jesus, porque eles podem até ser mensageiros de Satanás, mas nós não somos de Satanás. Nós somos servos do Senhor e por isso nós não podemos usar as armas do maligno para combater estas pessoas. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus, a sempre estarmos usando as armas que o Senhor provê para nós. Cala a nossa boca, Jesus, no momento em que nós pensarmos em dizer aquilo que não honra o teu nome. Tenha misericórdia, Jesus. Fecha a nossa boca para o louvor do teu nome. Que o Senhor seja glorificado com o nosso silêncio, Senhor, para que o nome do Senhor não seja envergonhado diante de homens malignos. Nós agradecemos ao Senhor pela tua orientação e pela tua graça sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém.